E aí, pessoal, tudo certo, tudo beleza? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, falando sobre o clássico Grenal que aconteceu na Arena pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro, onde o jogo foi marcado realmente por polêmicas, onde teve um pênalti não marcado para o rival, sendo que o rival, pelo contexto do jogo, o rival merecia ter ganhado. Por mais que o Inter tenha melhorado, por mais que o Roger tenha colocado pontas que foram melhores que do começo da partida, mesmo assim continua a mesma coisa. Se o Grêmio teve mais vontade, mas só que os gols aconteceram de lances de bolas pipocadas na área. O Inter foi de pênalti. O Grêmio poderia ter, por mais vontade, podia ter ganhado, mesmo com o técnico interino. Hoje os jogadores do Grêmio mostraram mais vontade, querendo ganhar a partida. Já o time do Inter não entendeu o jogo, cabeça fora do lugar, os pontas muito abaixo do desempenho. Vitinho e o Wesley não conseguiram se encontrar, a marcação do Grêmio encaixou e o Roger conseguiu, simplesmente o técnico interino do Grêmio conseguiu dar um nó tático no Roger, que simplesmente acaba saindo com o empate no lucro. O empate foi lucro na partida de hoje. Bom, o primeiro tempo começou com o Grêmio em cima, que eu tinha falado, marcação encaixada, encaixotaram, o Inter não conseguiu jogar, o Inter tinha erro de saída de bola, onde o Grêmio, com a sua marcação encaixada, forçava o erro do Inter, e conseguiu fazer isso nos primeiros 15. Quando o Inter foi tentando ir para o ataque, o time do Grêmio continuava encaixado, aumentava as linhas, linha encaixada, baixava as linhas, linha encaixada também. O time do Grêmio teve mais organização tática e o Inter não soube sair disso. Tanto que o Grêmio acabou chegando seu gol quase para a parte final do primeiro tempo, onde onde o Antony defendeu, a bola sobrou para Marlon, que é o estreante que foi estreante, o lateral esquerdo estreante deles, chutou cruzado. Kiko Oliveira chutou, a bola bateu no Antony e entrou. E o primeiro tempo terminou 1-0. Já no segundo tempo, o Grêmio baixou as linhas, deixou o Inter mais com a posse, o Inter criou mais chances. Só que os pontas Wesley e Vitinho continuavam apagados. O Alan Patrick muito bem marcado. Eles deixaram liberdade para o Fernando, que depois o Fernando saiu desse encaixe e começou a jogar. Aí o Grêmio, com a baixada de linhas, o Grêmio começou a não ter o desencaixe, mas deixou os laterais mais soltos. Tanto que o Inter acabou chegando ao seu gol num lance de pênalti, em um cruzamento na área de Aguirre, numa jogada de escanteio que o Inter conseguiu, na verdade. Jogada de escanteio, onde Alan Patrick cobrou rapidinho, Tabata cruzou na área, Rogel de cabeça, a bola bate no braço do João Pedro, pênalti muito bem marcado. Alan Patrick, com calma, fez o gol. Nisso, com a entrada do Gabriel Carvalho e Tabata, conseguiu criar preocupações para eles. E nisso, o Inter começou a jogar, sendo que o time do Grêmio cansou. Com novas peças, o time do Grêmio começou a causar mais preocupações. O Roger teve que rotar time porque tem jogo na terça contra o Nacional às 9h30 da noite. Partida importante que vale a primeira colocação do grupo na Libertadores. Grupo extremamente difícil. Mas voltando pro Grenal, as trocas, Gabriel Carvalho entrou bem, Tabata entrou bem. Chegamos ao nosso gol.
E depois James Freitas fez umas trocas que forçou o time do Inter a jogar para trás e o Grêmio começou a ter ações, começou a criar mais chances. Bolas aéreas, começaram a entrar mais as bolas aéreas, tanto que no lance onde o Thiago Volpi chuta, o centroavante deles dá uma casquinha, Aravena na frente do goleiro, ia chegar cara a cara com o Antony para fazer o gol da vitória deles. A Aguirre acaba fazendo o pênalti, que o juiz olhou no VAR e não marcou. Dessa vez a gente não pode reclamar da arbitragem. Dessa vez a arbitragem deu benefício ao Inter. Dessa vez o Inter, resumo da história, o Inter escapou de ser derrotado na partida de hoje. E me permite uma observação, foi o mesmo filme. Foi o mesmo filme do jogo do Palmeiras, foi o mesmo filme. Onde o time do Inter não soube lidar com linha alta. Roger não muda o esquema. Roger continua sempre coerente no mesmo esquema. O Roger precisa mudar, às vezes precisa ter variações táticas para poder sair, poder desencaixar, para fazer o rival poder desencaixar. Hoje o senhor não teve a esperteza de sair desse encaixe da defesa deles e o empate fica no lucro. O empate simplesmente fica no lucro. Vou comemorar empate? Comemoro porque isso mantém a invencibilidade do Inter nos clássicos grenais. Era o quarto na temporada. O Inter está com uma vitória e 3 empates esse ano. E faz 8 clássicos grenal que o lado azul não ganha. O lado azul não ganha. Nós, que serve de alento, é a gente ficar mais um clássico grenal sem perder. E agora é tudo Libertadores. Contra o Nacional, que eu tinha repetido, 9h30 da noite na terça-feira. E o time do Inter precisa ter variações táticas. Se não ter variações táticas, não vai conseguir sair desse encaixe. Hoje escapamos nesse clássico, escapamos de tomar uma ruim deles. E o empate fica no lucro. E espero ter gostado do vídeo. Dê um like, inscreva-se, é muito importante. Obrigado, Rio Grande do Sul. Obrigado, Brasil. Valeu, até mais. E fui. Tchau.